Alô, alô você, estudante do meu lindo estado de Pernambuco, tudo bem? Aqui o professor Rocha com mais uma aula de Geografia. Esse é o Intensivo Enem do EducaPE Prepara, que vai te preparar para os principais assuntos que aparecem ali no Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje eu já vou fazer um pedido. Compartilha o link dessa aula aí com a galera do terceiro ano, com a galera que está se preparando para o Enem, porque o tema de hoje, eu vou te contar, é um tema muito importante. Hoje a aula é sobre geografia urbana. Então pega aquele teu papel, já começa a fazer o esboço, porque a gente vai tratar de assuntos e de conceitos super importantes para os vestibulares. Vamos começar? Então vamos começar na tela com alguns conceitos importantes relativos a essa temática de geografia urbana. E claro que o principal conceito quando falamos de geografia urbana é o conceito de cidade. Uma palavra, muitos conceitos. Pois é, gente, não existe um consenso sobre o conceito de cidade. Não é uma palavra em que você vai ter um conceito só. Algumas formas de definir cidade eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, segundo as Nações Unidas, uma cidade é qualquer área urbanizada com uma população aí acima de 20 mil habitantes. A gente trouxer essa ideia para o Brasil, a gente vai ver várias cidades brasileiras abaixo dos 20 mil habitantes. Então a gente não usa muito essa ideia, como é a ideia aí do conceito elaborado pela ONU. Um outro conceito bem interessante é esse que a cidade é a área urbana de um município. Então, veja que interessante, muitas vezes ao longo da sua vida, principalmente para a galera aí desse grande interior aí de Pernambuco, das cidades ali do sertão também, muitas vezes a gente diz, eu vou lá na cidade comprar alguma coisa. Nessa frase, cidade, ela vem como uma área, um centro comercial, um centro econômico, um centro urbano. Ela não está atrelada aí à ideia de município. Então veja quando a gente fala cidade enquanto unidade administrativa, eu nasci nessa cidade, o prefeito desta cidade. A gente utiliza muito essa ideia, né? Mas a cidade como centro urbano também é um conceito bem utilizado. Agora coloca aí na tela que é um conceito que eu gosto bastante. É de um grande geógrafo chamado Hatzel, um conceito bem antigo, mas ele fala, cidade é um adensamento contínuo de pessoas e habitações humanas, que ocupa uma considerável área do solo em que está localizado no centro das principais linhas de tráfico de pessoas, tráfico de informações, tráfico de transporte, de dinheiro. Então é um conceito bem interessante que trata aí essa ideia, que é o conceito de cidade. Beleza? Volta aqui para mim. Então, para trabalhar a ideia de urbanização, é importante a gente já começar a diferenciar dois conceitos que muitas vezes são colocados ali como se fossem sinônimos. É o conceito de crescimento urbano e o conceito de urbanização. Gente, é importante você ficar atento nisso. Vejam, são coisas diferentes, mas que muitas vezes no senso comum são vistas como se fosse uma coisa só. Crescimento urbano, você já pode botar aí no seu papel, na sua anotação, corresponde ao crescimento populacional da cidade. Então, as cidades vão crescendo em número populacional mesmo. Uma hora ela tem 10 mil habitantes, outra hora tem 15 mil habitantes, outra hora tem 20 mil habitantes. Isso aí a gente usa para expressar isso, crescimento urbano, o crescimento demográfico. Porém, o conceito de urbanização era um pouco mais complexo. O conceito de urbanização é quando esse crescimento urbano ele vai atingir um ponto tão elevado, mas um ponto tão elevado que a população vivendo na cidade vai superar a população vivendo na área rural. Entendeu? Deixa eu lembrar aqui para você. Crescimento urbano é simplesmente o crescimento da cidade do ponto de vista populacional. Urbanização é um processo que acontece, sobretudo, quando a população urbana de uma determinada região ela supera a população rural. Então, eu posso dizer assim, traduzindo assim em exemplos. Se eu pego as cidades brasileiras ali no século XIX, elas estavam crescendo, aliás, até antes, né? Pegar Recife no século XVII, século XVIII, São Paulo ali, a área central,
volta do século XIX, as cidades cresciam gradativamente, o número de pessoas vivendo ali ia aumentando. Crescimento urbano. Porém, o processo de urbanização brasileiro, ele só acontece, ele é revelado pelo censo de 1970, em que pela primeira vez na história a população urbana supera a população rural. E aí eu digo que a urbanização brasileira é um processo recente, embora o crescimento urbano seja um processo mais antigo. Vê um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Se a gente pesquisa ali as cidades mais antigas do planeta, a gente vai ter, não tem um consenso sobre isso. Alguns dizem que é Satal Yahu, que é uma cidade aí turca. Outros dizem que é Jericó, uma cidade ali naquela região da Palestina, Cisjordânia, ali entre 7 e 10 mil anos antes de Cristo. Ali você tinha um grande aglomerado de pessoas vivendo em torno de uma área pseudo-urbanizada. Ali a gente vivenciava o crescimento urbano. Se eu pego Atenas, se eu pego algumas cidades ali na Antiguidade Clássica, a gente também tem grandes cidades, mas se eu analisar a maioria da população daquele período, naquela região, não vivia dentro da área urbana. Viviam em zonas mais isoladas, em zonas rurais. Então, não esquece que são dois conceitos que são muito similares, mas eles são diferentes. Então, tratar de urbanização, que é o que a gente vai tratar aqui, quando a população urbana supera a população rural, é importante entender que é um processo que ele não acontece no mundo todo, na mesma época, no mesmo momento. Isso porque a urbanização está ligada a alguns fatores. Entre eles, vamos citar aqui dois super importantes. O processo de êxodo rural. Então, você tem que sair do campo para ir para a cidade, para que essas cidades comecem a crescer. E o segundo processo é o processo de industrialização. Então, quem se industrializou primeiro, se urbanizou primeiro. Sacou essa frase? É interessante você colocar ela no papel. Os lugares que se industrializaram primeiro se urbanizaram primeiro, porque a urbanização, digamos assim, ela é uma consequência do processo de industrialização, porque funciona da seguinte forma: num conjunto de tempo aí, de espaço-tempo, a população vai saindo da zona rural, vai migrando ali gradativamente, praticando o êxodo rural para as áreas urbanas vão crescendo, crescendo, crescendo até o momento em que ela se torne superior à população das áreas rurais. E claro, que esse êxodo rural, até na aula passada, se você ainda não viu, teve uma aula aí sobre migrações. Esse êxodo rural, ele pode ser explicado por fatores de atração. A cidade atrai, né? Imagina, por exemplo, vou fazer uma viagem aqui. Imagina, por exemplo, o papel da televisão. Imagina quando as primeiras novelas foram gravadas e aí a galera mostrava a realidade da vida urbana. E aí imagina aquela pessoa que estava numa zona rural, mas aí que tinha acesso à televisão, na praça ali daquela vila, e ele olhava lá a cidade e dizia, calçadão, tem ônibus, olha, escada rolante, coisas que no geral eles nem conheciam. E aí obviamente que a TV mostrando essa realidade da cidade era um fator de atração. Foi só um exemplo que eu dei aqui. Mas a gente precisa lembrar também que os fatores de repulsão foram muito fortes. Quando o Brasil começa a se mecanizar, principalmente na zona rural, há uma expulsão, assim, um grande fluxo de pessoas que dizem, perdi emprego, não tem por que eu ficar aqui. E aí a galera ia se deslocando para os centros urbanos. E aí esse êxodo rural, atrelado ao processo de industrialização que atraía pessoas para as cidades, obviamente contribuíram para o aumento da população urbana e, consequentemente, para o processo de urbanização. Então, como eu havia dito aí há poucos minutos atrás, quem se industrializou primeiro, se urbanizou primeiro, aí agora eu coloco aqui na tela o processo de urbanização dos países desenvolvidos. A maioria deles, né? São países que se industrializaram primeiro, porque se a gente pega lá, primeira Revolução Industrial, começa onde? Inglaterra. Segunda Revolução Industrial, aí vamos colocar Estados Unidos, Japão, alguns outros países europeus. E aí, lá no século XIX, essa galera já começa a se industrializar e, consequentemente, as cidades começam a se estruturar. Veja, por exemplo, nessa imagem, Londres do século XIX, você já vê ali uma cidade muito bem estruturada, com prédios, né, processo de verticalização.
E aí o que acontece? Na medida que essas cidades se industrializaram primeiro, volta para mim aqui, elas se urbanizaram também junto, gradativamente, num processo lento, e esse processo lento foi acompanhado, de forma gradativa, claro, de uma criação de uma infraestrutura. Ao ponto que hoje, se a gente comparar aí a infraestrutura de cidades de países desenvolvidos que se urbanizaram precocemente, a gente vai ver que são cidades melhor estruturadas. E alguns problemas que são muito evidentes em países mais pobres, eles não são evidentes em países mais ricos. Portanto, países subdesenvolvidos, em sua maioria, tiveram um processo de urbanização lento, precoce, processo antigo, onde foi criada uma infraestrutura e aí essa rede urbana, essa ligação, essa infraestrutura da cidade, ela é mais densa, ela é mais interligada. Agora eu vou fazer uma comparação, coloca aí na tela. Em relação à urbanização dos países subdesenvolvidos, é um processo tardio. Pós-Segunda Guerra, eles se industrializam tardiamente também. Imagina, gente, que até a década de 30 o Brasil era um país vendedor de café. O processo de industrialização brasileiro, ele ganha efetividade, né? Ele ganha volume com Vargas na década de 30. E aí depois segue na década de 50 com JK e assim sucessivamente. Então até os anos 20, ali o começo do século 20, nós éramos exportadores de café. E aí pós Segunda Guerra Mundial, esse processo de industrialização se fortalece e a indústria também chega no campo. As máquinas chegam no campo. E aí esse processo de urbanização, ele é associado não só a mecanismos de atração da cidade, mas de repulsão no campo. Isso provoca um crescimento desordenado, um crescimento acelerado. Então eu costumo dizer, se Londres levou 100, 120 anos para se tornar o que ela é hoje, Recife, São Paulo, levou 50 anos. Quer ver? Quer ver um grande exemplo? Você está vendo nessa imagem aí, Boa Viagem dos dias atuais. Então, extremamente densa, você quase não encontra alta densidade demográfica, mas lembra que no slide anterior tinha a igrejinha de Boa Viagem ali no início do século XX. Eu não achei com precisão aí o ano da foto, mas se você comparar entre uma foto e outra, você tem 70, 80 anos de diferença. Então, imaginem que 70, 80 anos de diferença, o crescimento da nossa cidade, ela foi acelerada. Por isso que é muito mais evidente alguns problemas nas grandes cidades dos países subdesenvolvidos do que dos países desenvolvidos. Então são processos de urbanização semelhantes, mas em tempos e intensidade diferentes, sendo mais intenso nos países mais pobres e menos intenso nos países desenvolvidos, gerando aí essa diferença no espaço urbano, não só na paisagem, mas na dinâmica como um todo. Então é um conceito bem importante para você lembrar quando a gente fala do processo de urbanização. Quer ver um exemplo? Coloca bem grande aí na tela essa tabela. Eu tirei ela de uma questão. Olha que interessante. Bélgica, na década de 70, 94% da população vivia na cidade. Em 2001, 97%. Em contrapartida, eu vou colocar ali Índia, na década de 70, 21% da população vivia na cidade. 27%, 28% nos anos 2000. Então, são países que viveram processos extremos. Bélgica, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Japão, vejam que eles se urbanizaram lentamente e precocemente. Enquanto Argentina, Brasil, México, China, Índia, como mostram aí, viveram processos de urbanização tardio e extremamente acelerado. Beleza? Vem comigo agora que eu vou encerrar essa aula trazendo muitos conceitos importantes. Gente, conceitos que vão te ajudar a entender a dinâmica da resolução de uma questão quando aparece aí em relação a essa temática de geografia urbana. Vamos trabalhar um por um aí. Vamos nessa. Primeiro conceito que você vai escrever aí no seu papel. Conurbação. Já caiu no Enem, hein? Conurbação. Imaginem, volta aqui para mim, que o crescimento de uma cidade ela vai acabar acelerando o crescimento de outra cidade próxima. E aí as duas vão crescendo a tal ponto que você não consegue enxergar.
quando uma começa e quando a outra termina. Sabe aquilo que tu tá andando ali no calçadão, pra galera aqui do Recife, tu tá andando ali no calçadão de Boa Viagem, daqui a pouco entra Jaboatão de Guararapes, tu não sabe onde uma começa, Boa Viagem, onde acaba Boa Viagem, onde começa Piedade. São cidades conurbadas. É uma integração do espaço urbano em virtude do crescimento da urbanização, né? Do crescimento da malha urbana. Beleza? Então, isso é conurbação. Megacidade, conceito bem simples, é um conceito quantitativo. A ONU determina que megacidades são cidades acima de 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes. Coloca São Paulo aí no meio também, coloca Tóquio aí no meio. A propósito, Tóquio, que é o maior aglomerado urbano do planeta, hoje já tem um conceito novo que nem só chama de megacidade, chama de metacidade. Você procura lá o conceito de metacidade, são cidades acima de 30 milhões de habitantes. É um conceito novo ainda, pouco difundido, mas foi criado meio para explicar o que Tóquio representa. Então, megacidade é um conceito quantitativo, cidades acima de 10 milhões de habitantes. Meta, 30 milhões de habitantes. Conceito de hierarquia urbana. Perceba que as cidades, elas têm papéis diferentes e elas têm poder de influência diferente. Se eu comparar, por exemplo, a influência de São Paulo com a influência do Recife, são influências diferentes. O Recife tem uma influência grande, São Paulo também, só que em níveis diferentes. Se eu comparar a influência de uma capital com a cidade interior, são influências diferentes. Isso nós chamamos de hierarquia urbana. As cidades, elas têm posições diferentes. Então, eu tenho cidades que são muito importantes a nível local, a nível estadual, a nível regional, a nível nacional, a nível global. E aí, a nível global, nós chamamos essas cidades de cidades globais. São cidades importantes, influentes, que tem um poder de controle, de influência, de polarização a nível global. Essas são as cidades globais. É como se megacidade fosse um conceito quantitativo, cidade global fosse qualitativo, né? A importância, a influência que ela exerce dentro de uma determinada região. Falando em influência, nós temos também as metrópoles. E numa tradução bem livre aí seria cidade-mãe. São cidades importantes para um determinado local. Lembrando que essas metrópoles, elas podem ser também metrópoles regionais, quando elas são importantes para uma região, metrópoles nacionais, quando elas são importantes para um país. Por exemplo, Rio de Janeiro, Brasília são metrópoles influentes no país inteiro. E elas também podem ser metrópoles globais, né? Que aí até se confunde muitas vezes com a ideia de cidade global. O sexto conceito ali, o conceito de região metropolitana. Veja, metrópole é unidade. Região metropolitana, região, conjunto. Então é um conjunto de cidades integradas, seja fisicamente, seja do ponto de vista político, no sentido de uma acabar dependendo da outra, pessoas que moram numa cidade que vão ali para aquela área central, daquela cidade mais desenvolvida, para a metrópole próxima, e aí se cria uma região integrada, região metropolitana. Mas se liga que a ideia de região metropolitana é muito mais política do que científica, porque o conceito de região metropolitana ele é criado. Você cria uma lei para criar uma região metropolitana. Inclusive, hoje você tem, por exemplo, você imagina, a região metropolitana de São Paulo deve ser a maior de todas, beleza. Mas um dos estados que tem o maior número de regiões metropolitanas é a Paraíba. Tem mais de 10 regiões metropolitanas, porque foram criadas ali. Uma observação, a região metropolitana funciona quando uma capital e cidades do mesmo estado estão integradas. Se elas estiverem em estados diferentes, não podem ser regiões metropolitanas. Para isso foi criado um conceito de RID, Região Integrada de Desenvolvimento. Por exemplo, imagina a galera aí que está me ouvindo, que está me assistindo em Petrolina. Petrolina é uma cidade assim muito forte aí no sertão, mas do outro lado da ponte do São Francisco tem Juazeiro. Elas de certa forma estão conurbadas, estão integradas, mas elas são em estados diferentes. Então eu não poderia falar de região metropolitana do Vale do São Francisco. E aí eu uso a expressão RID, Região Integrada de Desenvolvimento. É como se fosse assim, ó, uma região metropolitana com
com cidades de estados distintos. Sacou? É um outro conceito. O sétimo conceito, megalópole. É quando duas ou mais regiões metropolitanas elas acabam se interligando, se conurbando. Ela tem ali, digamos ali, uma ponte aérea muito movimentada, ela tem um fluxo de pessoas de um lado para outro, cria uma mega área urbanizada. A primeira megalópole a ser descrita, ela foi conhecida como Boise-Wash, que integra as regiões metropolitanas de Boston e Washington nos Estados Unidos. Mas hoje existem algumas, Sansan nos Estados Unidos, Shiptis também nos Estados Unidos, tem algumas, Tokaido no Japão. Depois você dá uma pesquisada aí, as principais megalópolis. E aí você me pergunta, e no Brasil? Ainda não há um consenso, mas óbvio que se existir uma megalópole no Brasil, será entre Rio e São Paulo. Beleza? Os dois últimos conceitos para a gente encerrar nossa aula. Segregação espacial e gentrificação. Tem até uma relação. Segregação espacial, como o próprio nome já diz, é uma consequência, é um resultado do processo de urbanização. Tendo em vista que os atores que vivem nas cidades, eles são expostos ao sistema capitalista. E aí o capital ele age diferente em bairros diferentes, em cidades diferentes. Tanto que a gente consegue perceber na paisagem bairros mais ricos, dotados de mais infraestrutura, bairros mais pobres, dotados de menos infraestrutura. Essa é a segregação espacial. Eu lembro de um conceito bem interessante de um geógrafo brasileiro chamado Roberto Lobato Correa, que ele falava que a segregação pode ser segregação imposta, ou seja, o cara está vivendo num bairro pobre ali, ele não tem muita escolha. Vai, beleza, eu vou morar aqui e eu vou ser separado em virtude de razões naturais, espontâneas. Mas hoje a gente já fala uma coisa muito importante, que é a autossegregação. O espaço urbano, ele tem criado microespaços dentro do grande espaço para atender uma demanda. Por exemplo, os alphavilles é uma espécie de autossegregação, ou seja, o cara está ali e ali tudo funciona. Tem segurança particular, tem equipamentos de lazer, tudo que uma cidade deveria ter, mas aí, o poder de comprar, a autossegregação, é um conceito interessante para você colocar numa redação ou algo desse tipo. E o último conceito da aula de hoje é o conceito de gentrificação. É quando um bairro pobre, no geral, às vezes periférico, um bairro não muito valorizado, ele começa a vivenciar um processo de transformação, um processo de modificação. E aí, modificação no sentido de valorização. E aí essa valorização aumenta o custo de viver ali, né? A paisagem urbana começa a ser transformada por agentes com dinheiro e presentes ali naquela estrutura. E aí aquele lugar se gentrifica. Conceitos importantes para tratar aí sobre geografia urbana. Espero que você tenha curtido bastante essa aula. E vamos junto, estamos chegando no Enem e vamos de mão dadas até o dia da prova. Valeu? É Rocha, até a próxima aula.